A galera rubro-negra acordou acelerada porque o clima pré-decisão tomou conta do Rio de Janeiro de um jeito que até o vento parece soprar diferente. A movimentação começou cedo, principalmente por causa daquela concentração tradicional que antecede a viagem do elenco. O pessoal começou a se reunir ali pelo meio do dia, pertinho do BRT do Fundão. E não demorou muito para as ruas ganharem aquele tom vermelho e preto que só a nação sabe criar. A caminhada até o terminal de cargas virou um verdadeiro ritual de apoio, com bandeira levantada, batuque lá no fundo e aquela energia que empurra o time mesmo antes de qualquer bola rolar. É o último abraço da torcida antes do embarque para Lima, e quem não conseguiu ir já estava acompanhando tudo pela internet, vibrando junto de onde estivesse. Enquanto o torcedor fazia a sua parte, no Ninho do Urubu, o clima era de atenção máxima, porque o departamento médico precisava revisar duas situações importantes: Pedro e Léo Ortiz. Dois jogadores fundamentais e que vivem momentos bem diferentes dentro do mesmo cenário. O defensor, que tinha sofrido aquela torção no tornozelo, já tinha conseguido se juntar aos companheiros no início da semana. Ele ainda precisava passar por uma última avaliação, a mais criteriosa, para que a comissão técnica planejasse exatamente como seria a carga de treinos dele em Lima. Tudo calculado no limite para garantir que chegasse inteiro na final. Já Pedro vivia algo totalmente distinto. Uma corrida contra o tempo daquelas que só quem ama futebol entende. O atacante convivia com uma lesão na coxa que, num cenário otimista, permitiria um retorno justamente no sábado, o dia da decisão. Só que para isso, ele estava se dedicando num nível quase inacreditável. Tratava por 4 horas no ninho, mais 4 horas em casa, praticamente transformando o dia inteiro num processo de recuperação. E não era para inglês ver, não era para sair bem na foto. Era porque ele queria entrar em campo de verdade. Ele queria se colocar à disposição. Nem que fosse no sacrifício, para honrar o manto numa final de Libertadores. Imagina só o tamanho da história se ele entra, mesmo no limite, e decide o título. Quem gosta de futebol sente um arrepio só de imaginar. Do outro lado da semana, ainda ecoava o empate contra o Atlético Mineiro. O Flamengo deixou escapar a chance de garantir o título brasileiro ali mesmo, porque bastava uma vitória para resolver toda a matemática. Ainda assim, abriu diferença suficiente para caminhar com tranquilidade até a taça, já que depende apenas de si para conquistar o campeonato. São 2 jogos para uma única vitória, e essa vitória pode vir justamente diante da torcida no Maracanã lotado contra o Ceará. Os ingressos evaporaram em minutos e o estádio vai pulsar como não pulsa há bastante tempo, porque o torcedor quer viver esse momento dentro de casa. Em 2019, a conquista foi dentro do ônibus, em 2020 foi no Morumbi, mas agora existe a chance real de levantar o título no Templo Rubro-Negro. A ansiedade já tomou conta de muita gente, e no meio desse clima de decisão surgiu uma situação que tomou as redes sociais e virou conversa por tudo quanto é lado. O técnico Abel Ferreira, depois da derrota do Palmeiras diante do Grêmio, apareceu na coletiva falando praticamente só de arbitragem. Não comentava o jogo, não falava da atuação, não analisava o próprio time. Era reclamação atrás de reclamação. Até que, no meio de tudo isso, soltou uma frase que deixou o povo intrigado. Ele disse que depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa tinha mudado e que, se o pênalti naquele jogo tivesse sido marcado, o goleiro defenderia, o time viraria a partida e tudo teria sido diferente. Mas o problema é que quando aquele jogo terminou, o próprio treinador afirmou que o lance não havia sido pênalti. Disse que não teve contato, que não houve força suficiente. Ou seja, um discurso completamente oposto do que falou agora.
Essa virada de opinião acendeu ainda mais o debate, porque dá a impressão de que, quando o lance beneficia, é pênalti. Quando não beneficia, não é. E isso não pega bem no cenário competitivo, principalmente nessa reta final de temporada. Enquanto ele levantava teorias, o Flamengo encarava tudo com silêncio e foco. Não teve jogador indo para a coletiva chorar arbitragem, não teve dirigente se lamentando, não teve tentativa de desviar a atenção. Até porque, se fosse para reclamar, dava para falar do pênalti claríssimo no Bruno Henrique contra o Fluminense, lance que poderia ter mudado a história daquele jogo e até do campeonato. Mas o Flamengo preferiu seguir trabalhando, preferiu seguir construindo pontos e crescendo dentro de campo. E é justamente por isso que dentro do clube ninguém estava caindo no que chamam de jogo psicológico do Abel. O ambiente interno seguia blindado, focado no que realmente importava: a final da Libertadores e a luta pelo título brasileiro. Quem acompanha o dia a dia do elenco percebe que o time está num momento muito forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. A equipe encontrou ritmo, ganhou padrão, voltou a competir em alto nível e está encarando essa sequência como uma maratona em que cada detalhe importa. A viagem para Lima é tratada como um passo decisivo, porque o sábado promete ser daqueles jogos para entrar na história. A expectativa é enorme. Sabe aquela sensação de que tudo foi construído tijolo por tijolo até chegar aqui? É exatamente isso que passa pela cabeça do torcedor. E o elenco sabe que não basta confiar no favoritismo ou em retrospecto. Sabe que vai precisar correr, disputar cada bola como se fosse a última, se manter com os pés no chão e respeitar o adversário sem abrir mão da própria força. Esse é o clima. As conversas entre jogadores giram muito em torno de responsabilidade, de foco total, de concentração máxima. Ninguém quer perder a oportunidade de marcar o próprio nome na trajetória do clube. E enquanto foguetes sobem no céu do Rio, enquanto ônibus começam a se posicionar para levar o elenco até o aeroporto, enquanto a camiseta rubro-negra vai surgindo em cada esquina, fica claro que chegou o momento de virar a chave de vez para Lima. O torcedor está fazendo a parte dele, com paixão, e o time leva na bagagem a confiança de quem sabe onde quer chegar. A caminhada rumo à decisão ganhou ainda mais peso quando o elenco finalmente deixou o ninho do urubu para iniciar a viagem. O clima entre os jogadores misturava concentração com aquela chama interna, que só acende quando a temporada chega no seu ponto máximo. Alguns caminhavam em silêncio absoluto, ouvindo música. Outros trocavam poucas palavras, mas todos compartilhavam a mesma consciência de que o que acontecesse nos próximos dias poderia mudar o rumo da história de cada um deles. A comissão técnica também mostrava esse foco. O último treino antes do embarque foi intenso, cheio de pequenos ajustes, com muita observação e atenção aos mínimos detalhes. O objetivo era deixar tudo afinado, desde posicionamento até movimentação sem bola, porque uma final tão grande não permite erros bobos. Felipe Luiz e os profissionais do departamento físico acompanhavam de perto cada jogador, avaliando o comportamento do elenco e medindo o nível de desgaste. O empate diante do Atlético Mineiro tinha deixado algumas situações físicas mais evidentes, mas, ao mesmo tempo, trouxe um ponto positivo: a postura competitiva da equipe. Felipe Luiz, principalmente, demonstrou satisfação nos bastidores, não pelo resultado, mas pelo fato de ter visto jogadores entregando intensidade mesmo com a mente já projetada para a final. Para ele, aquele espírito dentro de campo era o tipo de sinal que mostrava que o Flamengo estava pronto para encarar o que viesse pela frente. Enquanto isso, Pedro seguia firme no processo de recuperação.
Os companheiros comentavam entre si sobre a disposição do atacante, que praticamente não tinha descanso. Muitos jogadores admitem que, em período de lesão, a parte mental às vezes pesa mais que a dor física, e ver Pedro tão focado inspirava o grupo inteiro. Houve até quem brincasse dizendo que, se dependesse só de vontade, ele já estaria vestindo chuteiras no treino coletivo. Mas ninguém ali tratava o assunto como brincadeira de verdade. Eles sabiam que perder um atleta com faro de gol numa final é sempre complicado. E sabiam também que, se ele realmente conseguisse ficar à disposição, mesmo limitado, poderia ser a peça que faltava para decidir um jogo que costuma ser resolvido em detalhes mínimos. Do lado de fora, a torcida ainda comentava a declaração polêmica de Abel Ferreira, que continuava repercutindo em todo canto. O assunto ganhou força, inclusive, porque coincidiu com um momento estratégico da temporada e muitos viam aquilo como um tipo de cortina de fumaça. Enquanto o treinador adversário falava de arbitragem, pênaltis e supostos erros que teriam mudado a história do campeonato, o Flamengo mantinha o foco na bola, no treino, na estratégia. Dentro do clube, o clima era de calma e maturidade. A diretoria, os jogadores e a comissão já tinham deixado claro entre si que não entrariam em polêmicas externas, muito menos às vésperas do jogo mais importante do ano. Eles sabiam que palavras ditas em coletiva não marcavam gol, não desarmavam jogadas e não levantavam troféu. O que valia era o trabalho silencioso, aquele que ninguém via, mas que se refletia no campo. A viagem para Lima, como sempre, foi um espetáculo à parte. No aeroporto, cada passo do time era acompanhado por uma multidão que cantava sem parar. Tinha gente que saiu do trabalho mais cedo, gente que pediu folga, gente que foi direto da faculdade e até quem veio de outras cidades só para viver esse momento de despedida. O som das arquibancadas improvisadas ecoava como se o jogo já estivesse acontecendo ali mesmo. O ônibus avançava lentamente, cercado por milhares de pessoas, e a emoção transbordava de todos os lados. Jogadores olhavam pela janela e viam crianças chorando de empolgação, idosos acenando como quem diz, vai com tudo, e famílias inteiras usando o manto, unidas por uma mesma paixão. Era impossível não sentir a responsabilidade de carregar aquela energia para dentro de campo. Ao chegarem ao hotel em Lima, os jogadores perceberam que não era só no Brasil que o Flamengo movia multidões. O saguão estava tomado de torcedores que viajaram dias de ônibus, outros que economizaram por meses para estar ali, e até mesmo estrangeiros que adotaram a equipe como paixão. Quando o elenco desceu, o canto tomou conta e arrepiou até funcionários do hotel, que observavam admirados. Aquela recepção serviu como combustível. Alguns atletas comentavam entre si que aquele tipo de energia tirava qualquer traço de cansaço da viagem. O primeiro treino em solo peruano foi mais controlado. A comissão optou por algo leve, mas bem direcionado, focando na movimentação rápida, nos ajustes de início de jogo e na resposta física de alguns atletas que voltavam de desgaste maior. Léo Ortiz seguiu em avaliação durante toda a sessão, fazendo alguns trabalhos separados para entender como o tornozelo reagiria aos movimentos mais bruscos. Já Pedro fez parte apenas das atividades específicas, ainda sem contato com o grupo, mas demonstrando vontade em todos os passos. A equipe médica monitorava tudo em silêncio, com expressões que mostravam que qualquer decisão seria tomada com responsabilidade total. Enquanto isso, o ambiente do Flamengo seguia marcado por conversas internas sobre postura, sobre a necessidade de entrar em campo com maturidade.
sem aquela ansiedade que às vezes atrapalha equipes que chegam em decisões tão pesadas. Alguns líderes do elenco chamaram o grupo para trocar ideias sobre concentração, sobre não entrar na pilha de provocação, sobre ignorar o que vinha sendo dito fora do campo. Era preciso manter o foco total na execução e no controle emocional. A frase que mais se repetia entre eles era sempre a mesma: pés no chão. Eles sabiam que um vacilo poderia custar caro e sabiam também que tinham um elenco suficiente para impor o jogo, desde que as emoções não atrapalhassem. No hotel, os jogadores passavam o tempo conversando entre si, alguns jogavam, outros assistiam reprises de jogos antigos, mas em todos os grupos o assunto acabava voltando para a final. Era impossível não bater aquele frio na barriga, principalmente nos mais jovens, que sentiam de perto a chance de marcar seu nome na história do clube. Para muitos deles, essa era a primeira vez vivendo uma decisão dessa magnitude, e ao mesmo tempo tinham ao lado companheiros experientes, jogadores que já tinham levantado taça, que já tinham enfrentado o peso de uma final continental. Essa mistura criava um ambiente de equilíbrio interessante, onde a fome dos novos se unia à sabedoria dos veteranos. A cada dia que passava, a tensão aumentava, mas aumentava também a confiança. As conversas técnicas eram claras. O planejamento estava traçado e a comissão acreditava que o time chegava ao duelo no seu melhor momento físico e mental da temporada. O elenco tinha encontrado um padrão de jogo consistente, com intensidade, troca de passes rápida e solidez defensiva. Era o tipo de desempenho que dava segurança para enfrentar qualquer adversário. A torcida, por sua vez, seguia tomando as ruas de Lima. A cada esquina surgia um grupo diferente, cantando, batucando, vibrando. Era impossível caminhar sem ouvir alguém gritando o nome do Flamengo. E isso, naturalmente, chegava aos ouvidos do elenco, que se sentia ainda mais motivado. Alguns jogadores até comentaram que parecia que o Maracanã tinha sido transportado para o Peru. E, de certa forma, tinha mesmo. A presença da nação transformava qualquer lugar em casa. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O clima no futebol brasileiro ganhou um novo ingrediente explosivo nas últimas horas. Nos corredores da Gávea, o burburinho é de que Marcos Leonardo teria assinado um contrato de 4 anos com o Flamengo, numa movimentação que já está sendo chamada, entre dirigentes e empresários, de um verdadeiro chapéu nos rivais. A história ainda circula em tom de rumor, mas a intensidade com que a notícia se espalhou não parece coincidência. Fontes próximas às negociações garantem que o clube carioca agiu com velocidade e discrição, exatamente para evitar vazamentos e driblar concorrentes que já monitoravam o atacante havia meses. O suposto acerto vem sendo tratado como uma obra de bastidores construída a muitas mãos, com telefonemas silenciosos, encontros reservados e um nível de sigilo pouco comum em negociações dessa dimensão. Nos bastidores, comenta-se que o Flamengo teria apresentado um projeto ousado, colocando Marcos Leonardo como peça central numa reestruturação ofensiva que o clube planeja há algum tempo. A ideia de ter um camisa 9 jovem, explosivo e com potencial europeu, teria empolgado não apenas a diretoria, mas também membros da comissão técnica. O que mais chama a atenção é a reação imediata de dirigentes de outros clubes, que teriam sido pegos completamente de surpresa.
há relatos de irritação, especialmente de equipes que acreditavam estar na dianteira pelas conversas com o jogador. Como sempre, ninguém admite nada publicamente. Mas o silêncio incomodado de alguns cartolas fala mais do que qualquer declaração. A impressão é de que o Flamengo teria entrado no negócio na surdina, aguardando o momento exato para dar o bote final. Dentro do ambiente rubro-negro, o rumor acendeu o imaginário do torcedor que já especula sobre encaixes táticos, possíveis parcerias no ataque e até a expectativa de que Marcos Leonardo possa se tornar mais um nome de impacto no elenco. Embora oficialmente ninguém confirme o acerto, o vai e vem de informações aponta para algo grande acontecendo debaixo dos panos. Se tudo isso se concretizar, o Flamengo terá conseguido não apenas um reforço de peso, mas também um golpe estratégico que promete repercutir por muito tempo no mercado da bola. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!